Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã cinzenta sobre a cidade de Charleston, Carolina do Sul. O céu parecia pesado, carregado de nuvens baixas e pesadas, como se o próprio sol tivesse se retirado, cansado e exausto de iluminar um mundo que o ignorava. As ruas, normalmente movimentadas àquela hora, estavam estranhamente silenciosas, quase imperturbáveis por alguns transeuntes agasalhados, ansiosos para chegar ao seu destino. Do lado de fora do tribunal do condado, nos degraus de pedra desgastados, estava um homem solitário, de cabeça baixa, ombros curvados não apenas pelo frio cortante do vento matinal, mas também pelo peso invisível dos anos. Seu casaco rasgado e sujo era fino demais para o inverno que se aproximava, e sua barba desgrenhada, uma mistura de cinza e castanho, não via uma navalha há muito tempo. Seu olhar estava perdido, como se estivesse afogado em um abismo interior que ninguém parecia capaz de penetrar. O nome dele era Nathaniel Carter. Naquele exato momento, Nathaniel era apenas um número aos olhos da lei. Um veterano esquecido, um morador de rua preso por simplesmente buscar abrigo em um parque da cidade, proibido à noite. Uma ninharia, uma infração menor que a polícia de Charleston enfrentava repetidamente. Para os policiais que o trouxeram até ali, ele era apenas mais um rosto entre centenas. Mais um corpo na lista de moradores de rua que a cidade estava afastando de suas ruas limpas. Mas naquela manhã, naquele tribunal cinzento e austero, tudo estava prestes a mudar. Enquanto Nathaniel era algemado e escoltado pelo corredor até o tribunal, seus passos ecoavam pesadamente no frio piso de ladrilho. Ele estava cansado, exausto de lutar contra um mundo que havia deixado de reconhecê-lo. Cada olhar furtivo, cada sussurro abafado, cada suspiro ouvido às suas costas aprofundava a ferida invisível em sua alma. Os bancos do tribunal começaram a se encher aos poucos. Famílias, advogados, policiais. Mas o que chamou a atenção não foi a figura frágil e cansada do prisioneiro. Foi quando o escrivão falou com voz clara e solene. Número do processo 2429. O Estado versus Nathaniel Elias Carter. Diante dessa simples declaração, um silêncio estranho se instalou, pesado e carregado de eletricidade. Então, lentamente, como se uma ordem não dita circulasse pela sala, um policial uniformizado se levantou lentamente. Seu rosto pálido revelava uma mistura de surpresa e respeito. Um segundo policial o seguiu, seguido por um advogado de aparência rígida, segurando seus documentos com a mão trêmula. Até mesmo um idoso em uma cadeira de rodas, que havia se encolhido no fundo da sala, ergueu a cabeça, com os olhos marejados de uma emoção há muito reprimida. A juíza Rebecca Holloway, mulher renomada por seu rigor e imparcialidade, franziu a testa. Seu rosto normalmente impassível escureceu com a agitação incomum. O que tudo isso significa? Ela perguntou, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Um murmúrio percorreu a sala antes que um homem de cabelos grisalhos, em uniforme cerimonial, se levantasse para se dirigir ao tribunal. Meritíssimo! Este é o Major Nathaniel Carter, herói de Fallujah. O escudo do eco da Firebase. Ele não é apenas um veterano. É uma lenda viva. A atmosfera mudou completamente. 20 anos antes, Nathaniel Carter estava longe de ser o homem cansado e esgotado de outrora. Aos 32 anos, ele comandava o Eco 5 do Corpo de Fuzileiros Navais, um homem respeitado e admirado por sua compostura e coragem inabalável. Em 2004, durante a sangrenta Batalha de Fallujah, sua unidade ficou presa nas ruínas de uma escola iraquiana. Durante 4 dias e 4 noites, cercado com falta de munição e suprimentos e exposto a tiros implacáveis, Carter liderou seus homens com feroz determinação. Ferido no braço e com o rosto coberto de poeira e suor, ele nunca desistiu. Ele coordenou apoio de fogo, acalmou os medos e encorajou os soldados mais jovens a resistir. Sob sua liderança, 27 soldados sobreviveram, incluindo 5 gravemente feridos. Ele recebeu condecorações de prestígio, incluindo a Estrela de Prata e a Cruz de Serviços Distintos. Seu apelido, Escudo do Eco da Base de Fogo, simbolizava sua capacidade de se colocar entre o perigo e aqueles que protegia. Mas essa batalha não havia terminado em um campo de ruínas iraquiano. Não. Ela havia continuado no silêncio de suas noites, em seus pesadelos recorrentes, na fria distância daqueles que ele amava. Pois, ao retornarem, a recepção não fora a de um herói. A América celebrara seus soldados, mas, para Nathaniel, essa celebração permanecerá superficial. Sua esposa, Lynn, cansado de longas ausências, silêncios e dores invisíveis, o havia deixado.
Seu filho Derek, criado por uma mãe amarga e distante, agora se recusava a atender seus chamados. O jovem cresceu abrigando ressentimento e incompreensão. Nathaniel, por sua vez, havia se recolhido em um silêncio doloroso. Consumido pelo estresse pós-traumático, assombrado por imagens de uma guerra sem fim, ele se distanciara de tudo que lhe dera sentido. As noites se tornaram campos de batalha internos, povoados por sombras e gritos abafados. A solidão, o frio e a fome finalmente romperam seus últimos laços com a sociedade. E numa manhã como esta, quando ele estava simplesmente procurando um lugar para dormir, a polícia o prendeu. Enquanto aguardava seu julgamento naquele dia, Nathaniel não conseguia parar de pensar em tudo que o levará até ali. Ele era aquele herói destruído, aquele fantasma esquecido. O peso do seu nome parecia tanto uma coroa quanto uma corrente. Os olhares ao seu redor haviam mudado. Ele não era mais apenas um morador de rua. Era um homem que ninguém havia se dado ao trabalho de ver. Um homem que havia dado tudo de si e que havia sido decepcionado. E naquele tribunal, onde o mundo parecia estar ligado ao seu nome, Nathaniel sentiu um arrepio de esperança, frágil, mas muito real. Talvez desta vez a justiça reconhecesse não apenas o homem que ele havia se tornado, mas também o homem que ele havia sido. O tribunal mergulhou num silêncio pesado, carregado por uma emoção repentina que ninguém previra. A juíza Rebecca Holloway, com o rosto sério, mas os olhos nublados por uma tristeza reprimida, franziu a testa para Nathaniel Carter. Aquele momento a perturbou mais do que ela gostaria de admitir. Sem dizer uma palavra, ela levantou o martelo, bateu suavemente e anunciou: sessão suspensa. Os sussurros recomeçaram enquanto todos os olhares se voltavam para ela. A juíza se retirou não para uma sala de espera, mas para seus aposentos particulares acima do tribunal. Um santuário de silêncio onde ela finalmente podia deixar seus pensamentos vagarem. Sentada à escrivaninha, Rebecca desdobrou lentamente o arquivo militar de Nathaniel Carter. As páginas, amareladas pelo tempo, pareciam pesar uma tonelada em suas mãos. Ela lia com atenção crescente cada linha, cada medalha, cada relatório. Era um mundo do qual ela conhecia apenas os nomes e as lendas, mas nunca a verdadeira humanidade. Ela encontrou lá. Item: o Estrela de Prata, premiado por bravura excepcional sob fogo inimigo. Item: o Coração Púrpura, testemunhando os ferimentos, lições profundas que Nathanael recebeu. Item: o Cruz de Serviço Distinto, segundo mais alta condecoração militar americana por ato heróico. Item: e acima de tudo, uma carta manuscrita, cuidadosamente anexada, de a mão firme do general James Mattis, chamando-o de homem de honra, pilar de sua unidade, cuja coragem e lealdade vidas salvas. Rebecca releu a carta várias vezes, seus olhos indo do papel para a foto amarelada de Nathaniel uniformizado, jovem e orgulhoso, com o sorriso cansado de um homem que já carregava muito peso nos ombros. Como um homem como ele, com um passado desses, pôde acabar aqui acorrentado, acusado de um delito menor? Ela se perguntou. Ela sentiu um nó na garganta. Não se tratava apenas de um caso jurídico, era uma tragédia humana. Um homem que havia dado tudo de si e que depois de enfrentar a guerra, agora estava esmagado pela paz. Quando Rebecca Holloway retornou ao tribunal, seu passo era mais leve, sua voz, ela esperava, mais suave e mais humana. Senhor Carter, disse ela, dirigindo-se diretamente a ele, não estou aqui para julgá-lo por quem o senhor foi, mas por quem o senhor é hoje. No entanto, seria criminoso ignorar tudo que o senhor conquistou e tudo que passou. Este tribunal, portanto, suspende as acusações contra o senhor e ordena imediatamente uma avaliação psicológica completa e assistência social para ajudá-lo a se recuperar desta situação. Ela fez uma pausa, examinando o rosto impassível do homem à sua frente. Carter não ergueu os olhos, como se não conseguisse acreditar no que acabará de dizer. O murmúrio na sala ficou mais alto. Então, de repente, a porta se abriu. Um jovem uniformizado pela polícia entrou com uma expressão de urgência no rosto. Pai? Ele disse com a voz trêmula, quase incrédula. Houve silêncio absoluto. Nathaniel levantou a cabeça lentamente. Seu olhar encontrou o do jovem. Era Derek, seu filho, a criança que ele não via há 12 anos. O primeiro encontro foi um choque. Por trás daquele rosto que mal reconhecia, Nathaniel percebeu as feridas de um jovem marcado pela ausência do pai. Derek crescerá com a imagem de um herói lendário, contada por sua mãe e pelos jornais, mas de um homem ausente, silencioso, quase irreal. Ele passará anos alimentando ressentimento e raiva, acreditando que seu pai havia escolhido o esquecimento em vez da família. Eles se entreolharam hesitantes como dois estranhos ligados por um passado pesado demais para suportar. As primeiras palavras foram estranhas, carregadas do que não foi dito.
Carter, sem palavras, simplesmente olhou para baixo, preso à vergonha. Derek, porém, falou com raiva, mas também com profunda dor, tentando entender o silêncio. E por que você nunca me ligou? Por que não lutou por mim quando voltou? Nathaniel tentou responder, explicar, mas suas feridas psicológicas o deixaram sem palavras. Graças à iniciativa do juiz Holloway, um programa especial para veteranos sem teto foi ativado. Nathaniel foi internado em um centro de reabilitação, um lugar seguro onde poderia receber cuidados, apoio psicológico e, acima de tudo, uma segunda chance. Os meses seguintes foram difíceis. Entre sessões de terapia, confrontando o passado e reconstruindo seu frágil vínculo com Derek, Nathaniel gradualmente encontrou uma nova perspectiva de vida. A dignidade que ele havia perdido gradualmente ao longo dos anos parecia estar retornando. Sua saúde estava melhorando. E, acima de tudo, ele estava começando a fazer as pazes consigo mesmo, a confrontar os fantasmas que o assombravam. Derek, enquanto isso, estava aprendendo a ver seu pai como mais que um soldado, mais que um herói, simplesmente como um homem que sofreu, que perdeu tanto quanto deu. 2 anos se passaram desde aquela fria manhã de janeiro em que Nathaniel Elias Carter, um ex-fuzileiro naval agora sem teto, atravessou as portas do tribunal acorrentado, sem esperança ou direção. 2 anos de batalhas silenciosas, de noite sem dormir lutando em outras frentes, aquelas não visíveis nos mapas militares. 2 anos de reconstrução lenta, dolorosa, mas real. E naquele dia, as Washington D.C., o ar vibrava com outro tipo de solenidade. O céu era de um azul claro, riscado pela fumaça branca dos aviões de caça que voavam sobre ele. Avenida Pensilvânia, enquanto no chão, fileiras de bandeiras tremulavam ao vento. Milhares de pessoas se reuniram em ambos os lados da grande avenida. O desfile de Dia dos Veteranos era uma tradição, mas este ano, algo incomum estava acontecendo. A procissão diminuiu o ritmo enquanto um pequeno grupo de veteranos condecorados subia lentamente os degraus que levavam ao estrado presidencial. Vestiam seus uniformes com uma dignidade misturada com desgaste. Entre eles, um homem se destacava não pelas medalhas, mas pela postura. Nathaniel Elias Carter, de agora em diante coronel por exceção, caminhava ereto, apesar da bengala, com as costas rígidas como no primeiro dia. Os flashes dispararam. Os repórteres sussurraram. Mas Carter não ouviu nada. Seu mundo era menor, mais íntimo. Ele não olhou para as câmeras nem para os espectadores. Não cumprimentou os generais nem as autoridades. Seus olhos estavam fixos em Derek, seu filho, de pé ao seu lado, em uniforme de policial, impecável, seu olhar direto e orgulhoso, sua mão colocada em seu coração. Não havia mais ressentimento entre eles. Havia algo mais forte, mais sutil. Compreensão silenciosa, forjados a partir dos escombros de suas respectivas dores. Pai e filho finalmente reunidos, não em triunfo, mas em verdade. A voz do orador ecoa por todo o shopping. Senhoras e senhores, por favor, recebam com honra o coronel Nathaniel Elias Carter, promovido por decreto presidencial por serviços excepcionais à nação, por sua bravura em combate e por sua resiliência exemplar na paz e na guerra. Seu compromisso hoje, como chefe da Fundação Sentinel, que trabalha pela reintegração de veteranos sem teto, é um testemunho vivo de coragem e fraternidade. A multidão se levantou como uma só. Não foi uma aclamação alta e histérica. Foi uma homenagem silenciosa, profundo. Um gesto de elevação. Nas fileiras dos espectadores, ex-soldados estavam chorando, alguns se abraçaram, outros se levantaram, apesar da dor, apesar dos anos. Homens e mulheres feridos pela guerra, reconhecendo-se nele. De pé, não por dever, mas por memória. Nathaniel, comovido, sentiu os olhos lacrimejarem, mas não tentou escondê-los. Não temia mais ser visto como fraco. Sabia agora que a verdadeira força não estava na resistência, mas em vulnerabilidade compartilhada. Não são medalhas que salvam um homem. Não são discursos. São olhares. Presenças. Mãos estendidas. Ele pensa sobre Rebecca Holloway, o juiz, que enxergara além das aparências. Pensou nas enfermeiras, nos psicólogos, naqueles antigos companheiros de armas que reencontrara. Pensou nos homens que perderá em Fallujah, e para aqueles que ele ajudou a salvar. E acima de tudo, ele pensou em Derek. À frente do Fundação Sentinel, Carter agora dedicou sua vida àqueles que muitas vezes esquecemos, os veteranos deixados para trás, vagando pelas ruas, reduzidos a sombras. Ele não alegou ter as respostas. Mas ele tinha um rosto, uma história, uma mão estendida. A Fundação abriu centros por todo o país, lugares de acolhimento, escuta e cuidado. Ele passava os dias lá conversando, e acima de tudo, ouvindo.
Escrevia um bilhete pessoal para cada novo residente, chamando-os pelo primeiro nome. Ele se lembrava de como era, não ser nada mais do que um número em um sistema. Enquanto ele estava no palco, a mão de Derek roçou suavemente na dele. Sabe, disse seu filho suavemente, mamãe ficaria orgulhosa de você. Carter olhou para baixo. Ele assentiu lentamente. E eu, ele disse em voz baixa, estou orgulhoso de você. Seus olhares se encontraram. E não havia mais guerra em seus corações. Apenas uma paz, frágil, mas real. Nathaniel Carter não foi salvo por uma medalha. Nem por um discurso. Nem por um desfile. Ele havia sido salvo por algo mais simples e mais poderoso. O reconhecimento. Não há de um governo, mas a dos seus pares. Daqueles que se levantaram naquele dia num tribunal. E que ao defendê-lo, permitiu que ele levantasse ele mesmo. Porque às vezes a guerra não termina em um tratado. Ela acaba em um olhar de um filho ponto na mão de um irmão de armas. E acima de tudo, é uma escolha de continuar caminhando, mesmo com uma bengala, mesmo mancando. Porque a dignidade nunca morre. Ela espera. Ela resiste. E às vezes renasce.